Os irmãos sabem quando nós reconhecemos a culpa? A irmã respondeu, quando o Espírito Santo convence. Então vou fazer outra pergunta. Quando o Espírito Santo convence? Quando nos humilhamos. Vou fazer outra pergunta. Quando nos humilhamos? Como reconhecendo. Agora não acertaram. Quando o Senhor dá o arrependimento. Quando sentimos vergonha do pecado. Quando sentimos vergonha. Vamos estudar sobre isso? Vamos estudar um assunto muito importante. Qual o momento das nossas vidas que nós reconhecemos a nossa culpa? Às vezes o Espírito Santo fala, e a pessoa ouve e não aceita. Às vezes somos repreendidos, o Senhor fala e nós não aceitamos que estamos errados. Eu acho que muitos já passaram por essas experiências. Até mesmo o povo de Israel. Os profetas mofaram, falando. Jeremias demorou anos, mais de 30 anos, exortando o povo. E a mensagem de Deus era uma, que Deus ia trazer uma nação para arrasar com Jerusalém. Mas Israel não se sentia culpado. A nação não sentia culpa. Porque quando tudo flui na tua vida, mesmo que você ouve a verdade, você não sente que é culpado. Sabe que quando vem as exortações, a pessoa atribui a culpa a outras pessoas e ela mesmo procura sair fora? Eu gostaria de ler com os irmãos no livro de Provérbios, capítulo 28. O livro de Provérbios ele é muito conselheiro, tem muitas exortações e palavras de sabedoria. Todos acharam o livro de Provérbios, capítulo 28? Amém. O versículo 13 e o versículo 14. Diz assim a palavra: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Feliz o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Poder sentar, irmãos. Encobrir as transgressões. Diz aqui que a pessoa nunca vai prosperar. Porque encobrir as suas transgressões nunca prosperará. Às vezes, as pessoas tomam isso como prosperidade material, de riquezas, de ouro, prata, dinheiro. Mas o texto não está falando unicamente em prosperidade financeira. Porque nós sabemos que muitos no mundo pecam e aparentemente estão prosperando financeiramente, né? As suas riquezas. Mas o texto está falando para o povo de Deus e está falando de uma prosperidade na vida, ou seja, ter êxito em tudo que faz. Porque, por exemplo, uma pessoa faz uma plantação, algo dá errado, então não prosperou aquela plantação. Aconteceu algo de errado, a chuva não veio, secou tudo, o grão, a semente, secou-se debaixo dos torrões porque o sol arrasou, o sol queimou tudo, não choveu, não houve prosperidade, então não houve êxito. Então diz aqui que encobre as suas transgressões. Encobrir as transgressões é um ato humano, como Adão encobriu a sua transgressão jogando para Eva.
Eva, sendo ser humano, semelhantemente, encobriu sua transgressão, jogou para a serpente. A serpente é a tentadora, não tinha mais para ninguém acusar, né? Ficou quieto. Mas, desde o princípio, nós não aceitamos os nossos erros, que estamos errados. Vemos nossos erros como coisa natural do dia a dia. É muito ruim quando erramos e não reconhecemos o erro e não buscamos misericórdia. Porque a Escritura, ela nos alerta, dizendo que quem confessar e deixar alcançará misericórdia. A misericórdia do Senhor é sentir pena da desgraça alheia. Porque o pecado, a transgressão, toda falta do ser humano, seja ela pequena ou grave, ela traz prejuízo às pessoas, aquelas que cometem. E cada vez que as pessoas se acostumam aos seus atos errados, tentando pagar o mal com o mal, a revolta, né? Praticando coisas indevidas, e não confessando e prosperando nelas, nos erros, o seu fim não será bendito, não prosperará. Porque, falando de prosperidade financeira, disse Jesus, o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a salvação da sua alma? Então, o que adianta ser próspero nessa vida materialmente, mas não ser próspero espiritualmente, perder a salvação da alma? Então diz no versículo 14, feliz o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração virá cair no mal. Reconhecer que estamos errados, que fazemos coisas erradas, é algo para nós difícil. Nós queremos acreditar que estamos certos, que Deus está aprovando o que nós estamos fazendo. Principalmente quando nós encontramos várias pessoas que aprovam nossas obras. Nós nos sentimos fortalecidos nelas. Então levanta um único profeta para dizer que estamos errados, nós não aceitamos de jeito nenhum. Porque a maioria nos bajula e diz que nós estamos certos. Mas uma única pessoa se levanta e diz, ó, está errado. Nós temos a tendência de aborrecer aquela pessoa, aquela única pessoa que falou que estamos errados, e abraçar a maioria que nos apoia. Se vocês estudarem as Escrituras com atenção, verão que isso tem acontecido desde o início. Acabe era um rei perverso, mau, controlado pela própria mulher, pois a mulher tinha um espírito masculino, chamava-se Jezabel. 400 profetas então profetizavam a favor dele, e ele ficava todo feliz. Mas um único homem temente a Deus, um único, chamado Micaías, reprovava as suas obras, e quando ele ia falar, ele falava pelo Espírito de Deus. Porque quem fala pelo Espírito de Deus manifesta a verdade. Quem fala segundo a natureza humana, segundo considerações humanas, fala para agradar. Se vocês sabem, eu não falo para agradar. Por isso que muitos não gostam de mim, porque eu não falo para agradar. Até me lisonjeiam, mas não gostam, porque eu não falo para agradar. Eu falo a verdade. Só que nós estamos agora num período muito perigoso na Terra, que Deus está dando praticamente as últimas oportunidades, vou dizer a última oportunidade de muitos, reconhecer seus atos. Mas as coisas estão difíceis, porque a abundância de pão e a ociosidade facilitam as pessoas acreditarem que tudo está bem. Vocês sabem qual foi o pecado de Sodoma e Gomorra. Todos nós lendo a Bíblia e vendo as histórias, vendo filmes que fazem por aí, o que mais eles acentuam no pecado de Sodoma e Gomorra é a prostituição. Mas a Bíblia não fala disso. Fala dos sodomitas, mas fala que o pecado de Sodoma e Gomorra foi a fartura de pão e a ociosidade. Quando tem fartura de pão e a pessoa fica ocioso, o cidadão parado torna-se uma oficina do diabo. E a abundância de pão, não preciso de fulano, não preciso disso. Ele acredita que está bem e prospera no erro. Uma pessoa dessa endurece o seu coração, não consegue
é enxergar os pecados, que ele é grave. Ele vê o pecado como uma coisa cotidiana, normal, natural, que todos estão fazendo. Nós temos hoje no Brasil milhares de igrejas, milhares de pastores, só no Brasil. Nesses milhares e milhões, Deus tem estado indignado, porque o povo não reconhece os seus erros. Eles têm uma luneta, uma lupa, um microscópio potente que é a Bíblia, mas não conseguem aceitar os seus erros. Antes vão encobrindo. E quando alguém fala em pecado, ele fala dos outros, mas esquece de ver o seu. Estamos vivendo uma época perigosa que as pessoas todas querem se colocar como juiz, apontando o erro das outras, mas o seu próprio não consegue se humilhar, não consegue ver, não consegue se abater, não consegue chorar pelo pecado cometido, não consegue se entristecer. Ó Senhor, eu pequei contra o meu irmão hoje, eu falei uma palavra, Senhor, eu sei que isso ofendeu o Senhor. As pessoas estão se acostumando com os seus erros de maneira que passa desapercebido, não questionam a si mesmo. Sejam mínimos os erros, sejam graves. Isso é um problema sério. É muito ruim, porque o estado da alma dessas pessoas, desses irmãos, estão frios. As pessoas não estão sentindo os seus atos. Não tem sensibilidade para sentir se eles estão realmente conforme a vontade do Senhor. Não sente o quanto eles provocam a Deus. Outro dia eu falei que enquanto você peca contra Deus e faz de qualquer maneira, você não sente. Mas se o seu parente, se o seu filho, sua esposa, seu esposo, a pessoa mais querida, pisar no seu dedinho, falar qualquer coisa contra você, você fica furioso. Porque é contigo. Mas você não sente como tua transgressão fere a Deus. Será que você tem parado para pensar nisto? Que o que você pratica e você não liga, mas fere a Deus? A Escritura diz que o Senhor chora em lugares ocultos. Que cada vez que transgredimos contra o Senhor, nós o crucificamos, colocamos aquele prego, aquele cravo enorme, metemos uma marretada em cima dele, e o sangue vai para todo lado espirrando, e os nervos e os ossos são quebrados com a ponta daquele grampo terrível, aquilo crava com carne e tudo na madeira, e a dor é terrível. Assim é o pecado que quando vocês cometem contra o Senhor. A felicidade de um homem que reconhece o seu pecado, como diz, bem-aventurado o homem que continuamente tem. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mais do que as confessa e deixa alcançar a misericórdia. Então a pergunta: quando reconhecemos a culpa? Vamos ler no livro de Oséias, depois de Daniel, Ezequiel, Daniel, Oséias, capítulo 5. Encontra aí o versículo 15, que diz: irei e voltarei ao meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Quando o homem reconhece que é culpado? Vou responder para vocês, já vi que vocês estão na aflição. O Espírito Santo me convence o homem na aflição. Você fala, o Espírito Santo convence. Amém, é resposta. Quando o homem se humilha, amém, é resposta. Mas o homem só se humilha e ouve a voz do Espírito Santo quando Deus lhe entrega a aflição. E Deus vai entregar alguns de vocês a aflição, para vocês reconhecerem a culpa de vocês. Precisa isso? Diz Davi: não sejais como um cavalo, como um burro, uma mula, que precisa de cabresto e freio para poder frear a sua vida. Precisa? Não precisa. Mas o homem, infelizmente, se coloca como um animal irracional. Não para pensar nos atos. E aí as consequências, elas vêm. Vocês pensam que Deus não vai cobrar da humanidade, dos crentes, tudo que está sendo feito fora da palavra? Eu dou uma risada e digo:
Eu quero ver, quero estar de pé com vocês. Se um por um, Deus não vai cobrar da humanidade, de mim e de qualquer que transgredir a sua lei. O Senhor, Ele é o punidor, Ele é o vingador. Não, Deus não é vingativo, é o que todo mundo aprendeu nas igrejas. Mas a Bíblia, tanto no Velho como no Novo Testamento, que Deus diz na sua palavra: não vingais a vós mesmo, a mim pertence a vingança, eu vou recompensar. Nós não conseguimos ver o pecado da forma como tem que ser visto, a não ser quando o Espírito Santo abre nossa mente e nós passamos a ter um temor muito grande de Deus e da sua palavra. Então toda mentirinha, toda palavra errada, todo tititi contra um irmão, contra uma irmã, tudo que for pecado, para nós tem sentido, para nós tem gravidade. E aí nós procuramos nos policiar, porque a causa das destruições, das pragas, da seca, fome que está vindo aí, que o Senhor já revelou, não é, que vai vir até aquele pastor David Wilson que morreu ano passado, mensagem deles antiga que Deus revelou para ele o que ele vai fazer com o mundo antes do arrebatamento. Interessante como está tudo certinho. Seca, fome, as igrejas vão cair quase todas, muita coisa, morte. Queridos, Deus, Ele é muito bondoso, só que Ele é avesso à transgressão. E principalmente quando o povo conhece sua vontade e deixa passar assim à vontade os erros, sem se quebrantarem, sem considerarem que isso, primeiramente, traz uma má consequência para nós mesmos. Pois no livro mesmo de Provérbios, que já tenho citado para a igreja, tem uma palavra que diz: o que pecar contra mim vai violentar a si mesmo, a sua própria alma, violentar, entregar sua alma à destruição. Isso é uma palavra esclarecedora, clara, mostrando para nós um perigo, que na verdade, quando nós transgredimos, nós abrimos um portal, uma porta às vezes bem escancarada, para que a maldição do tentador, dos demônios, nos atinja. Como Deus vai colocar a barreira dele para te defender? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Nós não estudamos essa semana? De modo algum, disse Paulo. Para que sejamos abençoados, o pecado tem que ser tirado, eliminado. Quando qualquer coisa acontecer com vocês, a primeira coisa que vocês devem fazer é perguntar ao seu Senhor: o que transgredi, Senhor? O que foi que eu fiz? Me dá assim um entendimento. E você começa a pensar tudo que você fez, como você tem andado relaxadamente não lendo a Bíblia, não orando corretamente, como seu coração está inclinado para outras coisas, palavras que você disse para alguém, palavras agressivas, talvez palavrões, talvez palavras desprezíveis, talvez atitudes erradas, né? Tudo isso nós temos que pedir o perdão do Senhor e não permanecer neles, porque essas coisas criam uma barreira, bem clara, uma barreira com uma placa escrita: eu estou no pecado ao Senhor Deus, não chegue a mim porque eu sou imundo. Na lei do Senhor, o leproso teria que colocar a mão quando visse alguém e falar assim: leproso, imundo, imundo, imundo. Tinha que dizer que ele era imundo, para que a pessoa não se aproximasse dele. Então o pecado é como uma lepra, separa o homem da sociedade de Deus. Toda transgressão cometida faz uma barreira, de maneira que o Senhor, querendo abençoar, Ele é tão fiel que Ele vai obedecer a sua própria palavra que Ele estabeleceu. Se houver barreira, Ele não faz nada. Mas não tendo barreira, Ele faz prosperar a tua vida, nas tuas palavras, nos negócios, na enfermidade, em tudo Ele vai estar contigo. Não é? Vamos adiante. Esse versículo de José, vocês entenderam? Ele é claro: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheça o culpado. Às vezes Deus distancia da pessoa, até que a pessoa reconhece a
reconheça a culpa. Aí, estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. É o momento. Então o homem só reconhece a sua culpa quando Deus entrega. Só que enquanto Deus não entrega, ele vai avisando, como fez com Jeremias no meio de Jerusalém. Ó, e outros profetas foram avisando, e o povo, vou fazer dos profetas almofada. Todo dia eu ouvia os profetas como se fosse um encantador, com as suas canções. Ezequiel também, filho do homem, eis que a casa de Israel vem perante ti como para escutar a minha palavra. E tu fala para eles como quem bem tange o instrumento. Eles põem diante de ti, mas não confia neles. Não confia neles. Porque o Senhor observava, quando eles saíam de diante do profeta, o que eles iam fazer, quais eram os pensamentos deles. Tinha um grupo que, enquanto Jerusalém tinha sido destruído, um grupo de anciãos foram ao profeta Ezequiel. Ezequiel estava em Babilônia, enquanto Jeremias estava em Jerusalém. Os dois sendo usados para protestar contra o pecado. Já tinha um grupo lá em Babilônia, já tinha um grupo no cativeiro. E os que estavam em Jerusalém se sentindo seguros. E os que estavam em Babilônia dando ouvido a falsos profetas. Já estavam no cativeiro, ainda continuavam dando ouvido a falsos profetas. O Senhor disse assim: filho do homem, vieram os anciãos, se assentaram diante do profeta Ezequiel. Aí o Senhor falou para ele: filho do homem, esses homens que estão aí, está vendo aí? Que veio consultar-me diante de ti, eles vêm com um ídolo no coração, estão cheios de ídolos no coração. Diz para eles que eu vou responder segundo o ídolo deles. Ezequiel 14. Eu vou dar resposta, eu vou dar revelação, eu vou dar profecia, adivinhação, sonho igual como eles estão querendo saber. Para eu poder pegar todos eles. Vou fazer eles acreditar no que eles estão querendo. Ezequiel 14. Mas isso é o Velho Testamento. Então pode abrir esse outro Tessalonicenses, capítulo 2. Que Deus enviaria o espírito do erro para que as pessoas que não amam a verdade creiam na mentira, a fim de Deus trazer juízo. Se algum de vocês aqui nessa noite não ama a verdadeira palavra, Deus tem enviado um espírito de mentira para você acreditar. E você pensa que é Deus. Você vai crer até o final do tempo dele visitar-te com aflição. Aprendi cedo, Senhor, não quero que me responda o que está no meu coração. Vou dizer o que está no meu coração. Está isso assim, mas não quero resposta do meu coração. Prefiro a verdade, prefiro o teu chicote, a tua vara, mas eu não quero que o Senhor me responda como respondeu com Balaão. E como está em Ezequiel, como está em Tessalonicenses, e como está também em Deuteronômio 13. Sou corajoso para aceitar a verdade, não só ouvir, mas para aceitar também. Fala que o teu servo ouve, me repreenda. Igual teu irmão na internet: pastor, eu quero que o Senhor me repreenda dentro da palavra. Pode me falar que eu vou ouvir o Senhor. O Senhor se agrada quando existe o reconhecimento. Mesmo que, se uma pessoa transgredir consciente, haverá uma consequência, o Senhor se agrada daquele que se coloca no castigo de Deus e aceite a mudar, porque a mudança ela louva a Deus. Ela exalta o Senhor. A nação evangélica no Brasil não quer mudar. Não quer mudar. No entanto, tem um grupo pequeno aí no meio que há de mudar, só com aflição. Por isso o Senhor trará aflição no nosso país. Ela já está crescente. Aos pouquinhos, muitas mudanças estão sendo feitas no governo do Brasil inteiro, e atitudes que vão tomar estranhas. Haverá coisas estranhas no nosso país, que muitos crentes não vão conseguir ficar de pé. Muitos evangélicos não vão conseguir ficar de pé. Porque o Senhor usa essa forma a fim de abater o coração do homem para que o Espírito fale. O Espírito Santo, ele é como fogo. Fogo do ourives. O ourives é o Senhor.
Nós somos considerados prata, ouro, bronze. A única maneira de Deus moldar aqueles que não estão moldados é derretendo eles. Porque quando o material é submetido ao fogo, se tiver uma escória, uma impureza, logo vai aparecer. E aquilo torna o material maleável para trabalhar. Líquido para colocar dentro de uma forminha. Essa é a forma, e a Escritura nos avisa isso. Fogo que Deus vai trazer ao Brasil é santo, mas é aflição. Muitos serão batizados com fogo, fogo da aflição. Muitos serão batizados com fogo, fogo da aflição. E o Senhor diz que vai apertar mesmo e não tem volta não. Pode até amenizar na vida de alguns, mas tem pessoas que já endureceram tanto que não têm condições de se tornar um cristão como Deus quer. Não conseguem, porque vivemos uma época de maioria. Todo mundo se coloca no lugar da maioria, junto com a maioria. A maioria dos profetas profetizam para agradar as pessoas. A maioria dos pastores pregam para agradar as pessoas. E nós estamos na época perigosa. Nunca houve tanto pecado na face da terra quanto nesta época agora. Porque o pecado generalizou-se. Pecados que nós temos vergonha de pronunciar, que dá tristeza em dizer o que estão fazendo na terra. A coisa é tão agressiva que estão criando leis e vão criar leis para defender o pecado. Investiram milhões para fazer boneca feminina com órgãos masculinos. Já está feito, já tem no mercado por aí. Para corromper seus filhos, que os meus já estão grandes. Leis para aprovar os pecados. E as igrejas continuam fazendo aquela escolinha pequenininha de escola dominical, ensinando o A e o U, ao invés de falar coisas mais profundas e pesadas contra o povo. Porque o próprio povo evangélico estão de mão dada com o mundo e não se emendam com a palavra. E devido também, não é, às facções denominacionais, como está escrito que o povo de Israel naquela época tinha se tornado para Deus igual uma ave de várias cores, significa várias bandeiras, várias ideologias, vários pensamentos, não estavam unidos no Senhor, no seu propósito, no seu espírito, no seu pensamento. Cada um tinha a sua opinião. Deus colocou alguns na terra para anunciar a sua opinião. No entanto, as pessoas olham para o homem e não aceitam a palavra do Senhor. Porque aceitar, acreditar é uma coisa, mas aceitar, colocando em prática, é outra que o Senhor espera. Porque é isso que honra Ele, não é? Vamos aí, meus irmãos. Gênesis. O livro de Gênesis conta uma história. 42. Gênesis 42. Do versículo 20 ao versículo 24. Sobre os irmãos de José. Sobre José, quando foi vendido pelos seus irmãos. Sobre os seus irmãos, como estavam diante de José. É uma história que vocês já leram, certamente conhecem, e vale a pena estudar. Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 22, versículo 20 em diante. 42, perdão. É que eu vi o número 22 e falei errado. 42, 20 em diante. Todos acharam? Amém. E trazei-me o vosso irmão mais novo, e serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. Então disseram eles uns aos outros, né, os irmãos de José: na verdade somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos, por isso veio sobre nós esta angústia. E Rúben respondeu dizendo: não vou-lo dizia eu, dizendo, não pequeis contra o moço? Mas não ouvistes, e vedes aqui, o seu sangue também é requerido. E eles não sabiam que José
os entendia, porque havia intérprete entre eles. E retirou-se deles, José retirou-se deles e chorou. Depois tornou a eles, falou-lhes e tomou a Simeão dentre eles e amarrou perante os seus olhos. Amém. Para quem não lembra da história, esse episódio aqui foi o momento em que José estava com eles. Eles disseram que tinha ainda um irmão. Aí José, como tinha acusado eles para experimentá-los, disse: então um de vossos irmãos vai ficar aqui preso, você vai trazer esse irmão. Aí nós vamos crer que vocês estão falando a verdade. Ele amarrou Simeão aqui, né? Prendeu, como se fosse uma coisa séria. Só que eles não sabiam que José entendia eles. Tinha um intérprete ali, né, para disfarçar. Na verdade, José entendia. Mas eles, no momento da angústia, reconheceram agora, nesse momento, depois de muitos anos, o mal que tinham feito com José. Eles ouviram José na cova pedindo por misericórdia e eles não sentiram. Claro, tinha um propósito de Deus, mas vamos falar sobre a condição humana. Só no momento da aflição, na angústia, que eles se sentiram culpados. Depois José provou eles novamente, tornou a angústia mais profunda ainda. Quando eles trouxeram o irmão, aí comeram, José: ah, esse é o vosso irmão, manda soltar o Simeão. Aí soltou o Simeão, aquela alegria. Aí José armou outro plano. Ele queria saber se os seus irmãos estavam convertidos. Por isso que Deus manda aflição. Então José, como Jesus, mandou outra aflição. Despediu-os com os sacos cheios de trigo, colocou de volta o dinheiro, mas mandou um dos seus servos pegar a taça que ele bebia e colocar-se no saco do Benjamim, que era seu irmão de pai e mãe. Estando eles um pouco distanciados, mandou os cavaleiros ir atrás e mandou que eles parassem. Falou: olha, a taça do meu senhor desapareceu. Aí ele falou: não, se tiver aqui, o que tiver vai morrer. Aí foi, disfarçadamente foram cada um. Aí foi no Benjamim, lá estava a taça. Eles ficaram arrasados. Aí chegou diante de José e falou assim: não, meu senhor, não faça nada com esse, porque senão meu pai já é velho. Faz comigo. Não, todos nós, sejamos nós escravos. Ali era o momento que a aflição, a culpa, estava sendo reconhecida, que eles estavam se sentindo culpados. Agora, eles não queriam fazer a mesma coisa com o outro irmão. Fizeram com o primeiro. Mas não queriam prejudicar mais nem seu pai, nem a eles mesmos, e nem o seu outro irmão. José, então, sentiu o quanto ali eles estavam arrependidos, estavam quebrantados. Aí ele disse que não ia fazer nada com o vestido, né? Ele falou assim: eu sou José, o vosso irmão. Bem-aventurado aqueles que confessam os seus pecados em Deus. Deus trabalhou para que José fosse para o Egito, e Deus trabalhou também para que os seus irmãos fizessem aquilo a fim de purificá-los, porque para eles darem continuidade na nação foi preciso um processo. Às vezes tem gente que ganha a bênção rapidamente, quer receber bênção, mas não reconhece e não deixa os pecados, e quer em curto tempo que Deus faça a obra. Nós não conhecemos nossos corações. Tinha um pastor que dizia: o verdadeiro soldado só se conhece no campo de batalha. Você acha que você é santo, que você não tem culpa nenhuma do que você faz, mas Deus vai te colocar numa situação e você vai entender que você é culpado. Então você vai confessar: Senhor, eu pequei contra ti. Qual foi a última vez que você disse na oração com Deus: Senhor, eu pequei contra o Senhor? Eu não quero fazer, mas eu pequei. Perdoa. Toda vez que você peca e você não confessa, seu débito cresce, sua dívida cresce. Mas Jesus já pagou minha dívida. Não, Ele pagou sua dívida quando você estava no tempo da ignorância. Essa Ele não vai pagar. Essa é você. Como Ele fez com Davi. Davi, Ele perdoou Davi, mas Davi pagou a dívida. Lembra do texto? Quando ele pegou com Betseba, ele armou
um homicídio. Primeiro adulterou, depois armou um homicídio. Ele tentou, antes do homicídio, uma coisa, né? Ele tentou disfarçar, mandando o homem para casa da sua mulher, a filha dormir com ela, para dizer que o filho era dele. Ela já se encontrava grávida. Mas como o homem, mesmo embriagado, ficou lá no palácio, dormiu do lado de fora, mas não foi para casa, tão fiel que o homem era ao rei. No entanto, o rei fez maldade com ele. Teve que pagar o preço. Um preço muito caro. Imagina uma pessoa que faz bem para você, você lesou ele, tirou o seu direito, não é? E ainda há uma cilada contra uma pessoa justa, perfeita, que te ajudou, te ajuda no exército. Então foi necessário o profeta repreender Davi e dizer para ele que ele ia ter que pagar. Aí Davi: pequei contra o Senhor. Mas para que ele não voltasse a fazer outras coisas como essa, Deus entregou Davi. Porque Davi tinha que pagar o preço do pecado cometido conscientemente. Os pecados que Deus não traz em conta são aqueles que nós pecamos no momento, no tempo que não tínhamos conhecimento de Deus, não tínhamos conhecimento da sua lei, chamado tempo da ignorância. Então, já estamos chegando à conclusão. Quando que reconhecemos a culpa, irmãos? Na aflição. Os irmãos de José estavam com os corações quebrantados, contritos. José chorou, sabe por quê, irmãos? Viu que eles já reconheciam os seus pecados. José chorou de emoção, porque ali estavam aquelas pessoas que tinham lhe vendido, pessoas que tinham colocado ele num poço, que queriam matá-lo. Agora ele vê aquelas pessoas quebrantadas e contritas. Ao invés de ele ter ódio, de ter raiva, eu vou matar eles agora, não. José queria ver se realmente havia mudança naqueles seus irmãos. E ele encontrou o que queria: a mudança dos irmãos. Porque, irmãos, é mais gostoso nós desfrutarmos da mudança de alguém do que ter ódio e querer se vingar da pessoa. Então, ele provou os seus irmãos mais uma vez, foi da direção do Senhor. Mas José era um homem espiritual, mesmo que estava no Egito, mas era um homem da presença de Deus. Seus irmãos, mais uma vez, se entregaram em lugar do outro seu irmão, tomando a culpa sobre si, igual como Jesus fez. Entregou-se a si mesmo por nós, tomando a nossa culpa sobre ele. A Bíblia escreveu sobre si as nossas culpas, os nossos pecados. Por nossas transgressões, não fomos nós quebrantados, debatidos, ele foi. E assim aconteceu também. José viu que os seus irmãos queriam tomar a responsabilidade, a culpa todinha do Benjamim estar com a taça para eles. E José nisso viu que eles estavam realmente preparados para reconhecê-lo como seu irmão. E aí vem a bem-aventurança. Eles foram prósperos porque não passaram mais fome durante a temporada de fome, porque José tinha preparado um lugar ali para eles. E foram todos morar no Egito, no amparo de José, por causa dos atos bons dos seus irmãos. O final dos atos dos seus irmãos foram tão bons que aquilo lhes trouxe recompensa. Como Deus é bom. Mas ainda tem mais um texto no livro de Neemias. Gênesis, vai para frente. Depois de Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias. Neemias capítulo 9, vou ler o versículo 2, depois o 23 ao 22. Neemias capítulo 9, versículo 2, por enquanto. Versículo. E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos, e puseram-se em pé, e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Vamos dar uma paradinha aqui, pois a confissão é muito grande. Eu vou ler um pedaço da confissão. Se colocaram de pé, foram horas, todo mundo confessando os seus pecados.
diante de Deus. Vocês têm feito isso? Pense. Vamos agora para o versículo 28. Perdão, 23 até o 28. Isso mesmo. Nós estamos pulando porque o texto é grande. 23. E multiplicaste os teus filhos, seus filhos como as estrelas do céu, e trouxeste-os à terra de que tinhas dito a seus pais que entrariam nela para possuírem. Assim entraram nela os filhos e tomaram naquela terra, e abateste perante eles os moradores da terra, os cananeus, e lhes entregaste na mão, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles conforme a sua vontade. E tomaram cidades fortes e terra gorda, e possuíram casas cheias de toda a fartura, cisternas cavadas, vinhas e olivais, e árvores de mantimento em abundância. E comeram e se fartaram e engordaram, e viveram em delícias pela sua grande bondade. Porém, se obstinaram e se revoltaram contra ti, e lançaram a tua lei para trás das suas costas, e mataram seus profetas, que protestavam contra eles, para que voltassem para ti. Assim fizeram grandes abominações, pelo que os entregaste na mão dos seus angustiadores, que os angustiaram, mas no tempo da sua angústia, clamando a ti, desde os céus, tu os ouviste, e segundo a tua grande misericórdia, lhe deste libertadores, que os libertaram da mão dos seus angustiadores. Porém, tendo repouso, tornavam a fazer o mal diante de ti, e tu os deixavas na mão dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles. E convertendo-se eles, e clamando a ti, tu os ouviste desde os céus, e segundo a tua misericórdia, os livraste muitas vezes. Bom, isso aqui faz parte da confissão. Neemias lembrando que muitas e muitas vezes a nação de Israel pecava contra Deus. O povo pecava. E abandonavam a lei do Senhor, e o Senhor entregava a eles, deixava eles na mão dos adversários. Ora, afastando-se Deus do povo, o povo ficava sem a divina proteção, e o inimigo entrava e assolava. Então eles ficavam angustiados, se convertiam ao Senhor, se arrependiam e clamavam a Deus, e Deus dos céus ouvia e tornava-se para eles. Mas estando eles descansados, folgando naquela terra que Deus tinha prometido, novamente tornavam a pecar. Isso durante muitos anos. Aquele vai e vem, vai e vem. Só que chega um tempo que o Senhor não queria mais atuar do jeito como atuava. Antes, como eles gostavam de se envolver com as coisas erradas do mundo, vamos dizer assim, das nações vizinhas, Deus entregou eles para viver com aquelas nações vizinhas, já que eles gostavam tanto de imitar o modo de viver daquelas nações. O que Deus fez? Nós sabemos que este livro de Neemias relata a vinda do povo, também o livro de Êxodo, vindo do cativeiro de Babilônia para Jerusalém. Então, Deus entregou a Babilônia, a Nabucodonosor, toda a nação, e ele fez miséria com as pessoas, com as crianças, mulheres, grávidas, fez coisas terríveis. Deus assim deixou fazer. O grupo que foi para o cativeiro depois voltaram, depois de 70 anos. Aqui, Neemias ajuntou o povo para fazer a sua confissão e fazer o povo confessar, lembrando do pecado deles e dos seus pais que já tinham morrido em Babilônia. E se limparam e procuraram tirar as coisas erradas. Irmãos, em todo o tempo, Deus sempre esperou isso aqui: reconhecimento e confissão e abandono do pecado. 3 coisas fundamentais. O povo lá em Babilônia gemiam, lembrando de Jerusalém,
Mas Deus só deixaria eles voltar depois de 70 anos. Quando cumpriu 70 anos, o próprio Senhor, Deus, levantou um homem, um rei chamado Ciro, o qual Isaías profetizou a respeito dele. Muito antes de acontecer. O Senhor falou: eu te chamei pelo teu nome, sem que, mesmo que tu não tenha me conhecido. Puste o teu sobrenome. E Deus levantou este homem com o espírito tocado pelo Senhor, mandou dar ordem lá em Babilônia, que quem quisesse, do povo já ia voltar para sua pátria para reconstruir, que voltasse. Aleluia. Deus cumpriu a boa palavra. Então havia muita gente já regenerada, Ezra, Neemias e muitos outros, Zorobabel e outros, muitos, vieram, os anciãos, os nobres, deixaram de prejudicar os pobres, fizeram assim uma mudança, ao tempo certo, o tempo é claro, mas houve. Isso é um retrato do que vai acontecer agora. A Babilônia é o próprio mundo. Os 70 anos aqui foi diminuído para 7 anos, Deus abreviou o tempo. Só que é 7 anos de tal aflição que nunca houve no mundo. Nabucodonosor não vai dar casa para ninguém dormir, emprego para ninguém trabalhar como o Nabucodonosor antigo fez. Agora é diferente. O tratamento vai ser diferente. Então é necessário nós confessarmos as nossas culpas. Antes que aconteça a desgraça do país, no nosso país, é necessário os cristãos ou evangélicos confessarem as suas culpas, se voltarem para a palavra, pois todas as igrejas usam a mesma Bíblia e falam a mesma coisa. As interpretações são diferentes porque é gosto dos líderes, é gosto das igrejas. Vejam que absurdo, costume, não é, do sistema religioso. Quando tem festinha nas igrejas, todo mundo faz roupa para ficar bonitinho. Aquele uniforme que até que tem. Lá no norte e nordeste, Pernambuco, um lugar onde as pessoas estão passando fome, mal tem água nas suas casas, mal comem um pedaço de carne. O que eles comem lá é carne que às vezes nem vai para a geladeira. Estão preocupados na festinha da igreja, que tipo de roupa vão comprar, sacrificando o dinheiro que era para comprar alimento para a barriga, para enfeitar a carne. Isso é agradável aos olhos do Senhor? Isso torna-se um pecado, porque a Escritura diz em Isaías 55: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Ou num produto que não pode satisfazer? Quando vem a aflição, Deus entrega o povo, porque eles não atentaram para a palavra. Quando o pregador falou, amarraram suas faces, fecharam seus ouvidos, endureceram seus corações, porque achavam que o pregador estava sendo muito duro demais na mensagem. Mas num momento como esse, enquanto as igrejas estão fazendo festas e mais festas, nós estamos assistindo as desgraças acontecendo no nosso país, nos países vizinhos, no mundo todo. Estamos percebendo já a falta de algumas coisas, muitas lojas fechando, mercadinhos fechando, alguns ainda estão animados, mas é uma animação para pouco tempo. Países vizinhos nossos estão com os mercados vazios, as gôndolas estão vazias, as prateleiras estão vazias, são poucos itens para se comprar. Existe cota para comprar e está ficando caro, porque desses países, não sei o que está acontecendo, a má administração que Deus está trazendo, vai trazer para cá também. No momento como esse, em que, por exemplo, crise econômica, em que doenças novas estão aparecendo, tudo isso é a mão do Senhor. Barreiras hidrelétricas, tudo rompendo, terremotos causando estrago, ventos aqui no nosso país, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, furacões, tornado, arrasando, parece que teve outro agora, afligindo, e o povo está vendo o quê? Vamos continuar brincando com a palavra, brincando de ser cristão. Nós temos verdadeiramente que confessar, abandonar a grosseria, abandonar as palavras duras, abandonar o apontar do dedo. Nós temos que parar de colocar a culpa nos outros e esquecer as nossas culpas. Nós temos que não ser mais como Adão e Eva, que se escondem e jogam a culpa um para o outro.
Nós temos que aceitar nossos erros e confessá-los diante do Senhor, porque aquele que confessa, a Bíblia que nós lemos, nela está escrito, nós vamos alcançar misericórdia. Às vezes queremos que as pessoas se entendam como nós e se humilhem como nós, mas também entendemos que alguns estão tendo dificuldade de amolecer o coração, por causa da abundância de pão e da ociosidade. Enquanto tudo está fluindo bem, as pessoas têm dificuldade de reconhecer os seus erros. Por isso, amados irmãos, Deus vai afligir para o povo reconhecer e buscar a Ele. Viu? Que o Senhor dê aos irmãos grande oportunidade e um coração quebrantado e contrito, para que se em alguma coisa, não julgando eu, mas se em alguma coisa os irmãos sentir que precisam melhorar, não protegue nem deixem para amanhã. Antes, nos seus quartos, em casa, naquele momento especial, dobra o seu joelho e faz assim uma análise profunda no seu viver. E vejam e perguntem: Senhor, me perdoa, o Senhor pode me perdoar agora e me ajudar a não errar. Eu quero melhorar diante do Senhor. Eu não quero, Senhor, ver o pecado como uma coisa comum, Senhor. Eu quero vê-lo como uma coisa agressiva. Eu quero ver qualquer pecado como uma coisa imunda, Senhor. Eu quero ver o pecado como doença na minha vida. Me ajuda, Senhor, ter um sentimento deste, Senhor. Não deixa eu ser frio. Tira a frieza do meu coração, Senhor. Põe lágrimas nos meus olhos. Tira as risadas e o sorriso da minha face e põe um quebrantamento, Senhor. Põe lágrimas, Senhor. Me dê um coração quebrantado e contrito, Senhor. Para que Deus possa operar, irmão, como foi com os irmãos de José. Durante quanto tempo ficaram endurecidos, mas quando eles viram que a fome assolava, e que eles precisavam de comida, e que agora parece que algo semelhante estava acontecendo com eles, eles começaram a pensar: puxa, Deus está trazendo o mal que nós fizemos ao nosso irmão. E quando ele clamava: nós não usamos de misericórdia. Aí eu falei para vocês deixarem o moço. Agora a culpa está vindo sobre nós. Mas Deus estava ali com um plano maravilhoso, porque aquele que reconhece a tempo o seu pecado e deixa a tempo, as águas mesmo transbordando não virão sobre essa pessoa. Ainda há um tempo para os irmãos se aprimorar e buscar o Senhor. Amém? Amém. Vamos ouvir o